Então, o que é o LOD? Lá, tá? Vamos lá, o que é o LOD? Muito bem, então, nós já mencionamos que o LOD está associado a nível de desenvolvimento do projeto. Então, é importante fazer essa diferenciação. Ele não está associado à quantidade de informações. Ele está muito mais associado a uma questão importante que é a da confiabilidade dessa informação, tá? Então, inclusive, tem algumas definições interessantes, né, que colocam o LOD como sendo igual. Daí vamos olhar aqui em cima, ó, como sendo igual a log mais LOI, tá? Eu já vou explicar aqui para vocês. Log mais LOI. Muito bem, né? Tem algumas definições que classificam dessa forma aqui, né? LOD como sendo igual a log mais LOI, ou seja, ele é a junção de um alto nível de desenvolvimento geométrico, né? Uma combinação, né, de um alto nível de desenvolvimento geométrico aqui do log com um alto nível de desenvolvimento, né, e de inserção de informações aqui do LOI, tá? Então, esse é um entendimento possível aqui do LOD, né, que tenta simplificar, né, um pouco esse raciocínio. Mas um ponto chave realmente para o entendimento do LOD, que é o ponto efetivamente fundamental aqui, importantíssimo aqui, é esse que é de fato o ponto de virada aqui, que faz com que o LOD seja um elemento tão importante no nosso planejamento e desenvolvimento de modelos BIM, é a questão da confiabilidade. Confiabilidade, tá? E o que a gente quer dizer com isso aqui, nesse contexto? A gente quer dizer o seguinte, a gente vai ver, né, daqui a pouco a gente vai mencionar os níveis do LOD, né? Mas é uma nota, né, um número que vai de 100 até 500, tá? Então tem LOD 100, 200, 300, 350, 400 e 500, né? Tem esses diversos LODs e cada um desses LODs, ele tem um certo nível de confiabilidade. Esse é o ponto efetivamente importante aqui. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos voltar no exemplo que a gente já deu em outro momento aqui. Nós falamos, por exemplo, que a gente inseriu uma porta lá na fase bem inicial do projeto ainda, a gente inseriu o modelo de uma porta, né? Uma família de porta lá naquele modelo BIM. E daí, naquele momento, quão seguro nós estamos de que a porta tem efetivamente aquela dimensão, que ela tem efetivamente, que ela está efetivamente naquele lugar, que ela é efetivamente, digamos, né, uma porta de abrir ou não uma porta de correr, ou enfim, ou qualquer outro tipo de porta. Que confiabilidade naquele momento a gente tem sobre isso? Provavelmente nenhuma. Ou uma confiabilidade baixíssima. Por quê? Porque a gente está numa fase muito inicial de projeto, né? Então pode mudar muita coisa em relação àquela porta. Pode mudar a dimensão daquela porta com o desenvolvimento do projeto, pode mudar o tipo daquela porta com o desenvolvimento do projeto, pode mudar a localização exata daquela porta, né? Mais à frente no desenvolvimento do projeto. Então muitas coisas em relação àquela porta podem mudar ao longo do desenvolvimento daquele projeto. Né? E por quê? Porque aquele momento que ela foi inserida ali inicialmente é um momento muito de estudo ainda, tá? É normal que essas mudanças aconteçam na medida em que o projeto começa a tomar mais corpo, a tomar mais forma, que mais decisões efetivamente sejam feitas dentro daquele projeto. Então, esses níveis do LOD estão basicamente associados justamente a isso. A quão confiável é a informação, né, a informação geométrica e não geométrica está associada àquele elemento naquele momento, tá? Então, esse é um ponto-chave, tá bom? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, confiabilidade quanto às informações geométricas e não geométricas de um determinado elemento naquele momento. Tá? Então, esse aqui é um ponto importante, tá? Então, esse aqui é um ponto importantíssimo e é esse, de fato, o ponto fundamental aqui de entendimento do LOD, tá? Então, é esse nível de confiabilidade que é o fator decisivo ali que a gente vai ver quando a gente começar a olhar os níveis do LOD efetivamente, né? A numeração e a classificação do LOD efetivamente, tá bom? Mas e para que, né, para além daquela questão de padronizar, enfim, para que o LOD é importante, né? Quais são os princípios aí que fazem com que ele seja relevante para a gente? O primeiro desses princípios é que ele se torna uma referência
referência de desenvolvimento do projeto para a própria equipe, tá? Então vamos registrar aqui, ó, referência de desenvolvimento do projeto para a equipe. O que a gente quer dizer aqui com isso, né? Por que o LOD ele se torna uma referência de desenvolvimento do projeto para a equipe, né? Como é que isso acontece? Vamos pensar num trabalho, né, em que estão envolvidas diversos profissionais, né? Um trabalho em que estão envolvidos diversos profissionais. Quando eu passo o meu arquivo para um determinado profissional dar continuidade ao trabalho, ele tem que ter absoluta certeza de quais informações ali, qual o nível de confiabilidade das informações que já estão ali, ou quais informações que ainda serão complementadas ali, para que ele possa dar continuidade ao trabalho dele, tá? Então, imagina se eu passo o trabalho para um engenheiro estrutural, né, para ele iniciar os trabalhos dele, e vamos imaginar aqui que eu ainda não tomei de fato a decisão de qual vai ser o nível dos meus pisos, das minhas lajes, ou que a posição das paredes talvez ainda mude. Então, o trabalho que ele pode realizar é muito menor, né? É muito menor. O que ele pode fazer ali está muito limitado, porque ainda faltam decisões e confiabilidade, né, nas informações que ele está recebendo do projeto naquele momento, para que ele possa dar prosseguimento. Ou então, vamos imaginar que que a geometria, digamos, da edificação está definida, né? Então já definiu o nível das lajes, já definiu posição de paredes e tudo mais. Mas vamos imaginar que não definiu, por exemplo, o uso daquele ambiente. Então, tem também uma restrição aí, de novo, do que esse engenheiro de estruturas, por exemplo, vai poder fazer, né? Então, ele não sabe, por exemplo, se ele vai calcular os esforços ali baseado num uso, digamos, de uma biblioteca, né? Que tem uma carga muito grande ali, né? Ou se ele vai calcular, digamos, como um apartamento, né? Um genérico, enfim, tá? Que, né, tem uma carga muito menor, digamos, do que de uma biblioteca, né? Então, existem, dependendo do nível de confiabilidade e da informação que de fato já está inserida dentro desse modelo, da confiabilidade dessa informação que está inserida lá, o profissional que recebe esse arquivo, ele tem limites do que ele pode realizar ou não, né? E ele tem clareza também de quais são as restrições que ele tem ali, né? Então, por exemplo, se essa decisão não vai ser tomada a tempo, né, voltando ao nosso exemplo ali, né, eu não sei se vai ser uma biblioteca ou se vai ser um apartamento. Esse andar, né, não sei se é uma biblioteca ou um apartamento. Então, o que o engenheiro vai fazer? Ele provavelmente vai ter que calcular pelo pior caso ali, né, porque se essa informação vai ser definida muito tarde dentro do projeto, talvez não possa esperar, né, mas ele toma essa decisão, né, de forma a estar a conhecer de fato as restrições que ele tem, né, os limites que ele tem e as premissas que ele vai assumir a partir da informação que ele tem e da confiabilidade da informação que ele tem naquele momento do projeto, né? Então, esse é o ponto aqui, né, em que o LOD é uma referência de desenvolvimento do projeto para a própria equipe. Então, se a gente passa o arquivo, né, para o outro profissional dar continuidade e ele tem informação clara de quais os níveis de LOD que estão associados a cada elemento daquele projeto, né, ele vai saber exatamente quais as restrições ele tem ali, né, que informações ele tem ali que de fato são confiáveis, né, e que premissas talvez ele tenha que criar para dar continuidade ao projeto, tá? Então isso é importante para a própria equipe trabalhar, tá? Outra questão, né, importante aí da questão do LOD é que ela desempenha um padrão de contrato para novos projetos BIM. Isso aqui é um ponto também bastante interessante, porque a gente está num momento, né, inclusive, em que esse ano, né, de 2021, a gente teve início, né, passou a ser válido, a ser efetivo o decreto 10.306 de 2020, né, o decreto federal 10.306, né, que determina uma série de ações aí, do governo federal na contratação de serviços de arquitetura e engenharia em BIM, né? Então, nós termos as definições claras de LOD são importantes também, né, para novos projetos, né, e novos contratos em BIM, que isso passa a estabelecer, né, marcos e critérios específicos e auditáveis,
objetivos e auditáveis para que a gente formule novos contratos, para que a gente formule novos editais e para que todos os envolvidos estejam alinhados em relação a isso, tá? E por fim, é importante também para que todos os atores aí, né, de um empreendimento, né, que uma edificação é sempre um empreendimento, para que todos esses atores envolvidos, né, o contratante, o empreendedor, o projetista, o arquiteto, o engenheiro, o construtor, enfim, né, para que todos esses atores aí, eles tenham clareza das informações que estão contidas naquele modelo que ele está recebendo, tá? Então esse é um outro aspecto importante em relação ao LOD, né? E por que é importante a gente ampliar o uso efetivo dessa linguagem e dos critérios, né, que ela traz consigo, tá? Então, ela é importante para que todos os atores do empreendimento tenham clareza das informações contidas naquela modelagem. Então está aí, né? O que é o LOD e por que é importante, né, que a gente passe a adotar essa metodologia, passe a divulgar essa metodologia, né, para a determinação aí do nível de desenvolvimento de um projeto. Aliás, deixa eu complementar uma coisa aqui importante, que é o seguinte. O LOD, isso é uma coisa bem importante, aliás, o LOD é associado aos elementos do projeto, da modelagem. Vamos colocar da modelagem. Tá? O LOD é associado aos elementos da modelagem e não ao projeto como um todo. Então, no mesmo projeto, a gente pode ter sim uma série de elementos com LODs diferentes. Tá? É perfeitamente normal, tá? É assim mesmo que acontece. Nenhum problema quanto a isso, tá? Depois eu vou exemplificar melhor quando a gente começar a entrar nos níveis efetivos ali, né? Vai ficar mais fácil para eu exemplificar isso. Mas esse é um ponto importante, né? Então, o LOD não se refere ao projeto como um todo. Ele se refere a elementos dentro desse projeto, tá? Esse é um ponto importante, tá? Então, o LOD, né, não diz respeito ao LOD da edificação é LOD 350. Não é assim que a gente mede, tá? A gente mede da seguinte forma. Nessa modelagem aqui dessa edificação, as janelas tem LOD 350, os pisos tem LOD 400, as luminárias tem LOD 200, tá? Então, o LOD é sempre associado ao elemento da modelagem. É importante a gente mencionar o seguinte, ó, os LODs, a nossa principal referência aqui em relação ao LOD, ela vem do documento da BIM Forum. Esse é um documento que ele é atualizado anualmente, né? Vocês podem ver aqui que a última atualização dele, né, essa que a gente está visualizando aqui, ó, é uma atualização de dezembro, né, de 2020, então super atual, né, super recente, realmente. A gente vai deixar inclusive o link aqui para vocês fazerem um download, né, desse documento, tá? Um documento gratuito disponibilizado pela BIM Forum e vocês, né, vão poder conhecer melhor, né, em detalhes esse documento, tá? É um documento em inglês, tá? Então, se isso for alguma limitação para vocês, né? Mas é um documento em inglês e é ele, né, que a gente usa como principal referência em relação à determinação específica, né, de como se classifica cada um dos LODs, né, o que é LOD, tá? Então, esse aqui é o documento base, né, que a gente utiliza atualmente para isso. Ele não é o único documento que existe nesse sentido, tá? Mas é certamente o documento mais utilizado no mundo e é o que a gente adota aqui também nos nossos trabalhos e é em cima dele, né, e das definições dele que a gente vai continuar a nossa conversa, tá bom? E é um documento, né, que ele faz parte aí, né, da associação, né, de arquitetos lá dos Estados Unidos, a AIA, né, a AIA, tá? Então, a AIA que a gente já mencionou aqui, né, como tendo sido a responsável aí pela mudança, né, da concepção de nível de detalhe para a concepção de nível de desenvolvimento, tá bom?